Nós estamos neste que é o terceiro sermão sobre esta carta, que tem nos abençoado muitíssimo. Na semana passada, nós chegamos até o verso 21, como vocês podem ler, e peço que venham a olhar novamente, e nós paramos no verso 20, e o verso 21 foi citado, muito embora não tenha sido exaurido em sua explicação. Estaremos, portanto, a partir daí, mesmo que usando os trechos anteriores e posteriores. O pregador batista Charles Spurgeon costumava dizer que alguns textos da Bíblia são tão grandes, tão majestosos, que se o pregador não fizesse nada além de ler esse texto, ele já teria pregado um sermão excelente. E eu acredito que nós estejamos diante de um texto como esse. Filipenses 1:21 é a frase conhecida e gravada desde pequeno nas nossas igrejas evangélicas, cristãs. Não é um texto que parece inspirar uma dificuldade interpretativa, parece logo apontar para algo como abnegação e vida em Cristo. Mas se nós estivermos de fato diante da palavra de Deus como estamos, certamente há mais para ser dito sobre Filipenses 1:21. O apóstolo Paulo, ele é um homem de muitas dores e sofrimentos. Como aqueles que já conhecem a história e sabem, Paulo mais de uma vez cita seus sofrimentos em carta. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, verso 24 até o verso 29, o apóstolo, ele faz uma extensa lista de sofrimentos, e eu gostaria de lê-los aqui com os irmãos, a partir do verso 25, acho que já temos aqui, caso você queira acompanhar. Paulo diz àquela igreja que duvidava do seu apostolado e da sua legitimidade e até mesmo da sua voz profética com relação a eles. Paulo começa dizendo o que já passou pelo Evangelho. Ele diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas. Perdão, começa do 24. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que não fique indignado. Paulo, em sua credencial apostólica, traz no seu crachá as cicatrizes que talvez poucos escravos tinham ao longo de 20, 25 anos de jornada. Paulo havia sido marcado pelo Evangelho, e as suas credenciais de sofrimento são, eu diria até um pouco, um abuso da palavra, maior do que todas as nossas juntas, talvez. Eu não conheço a história de todo mundo aqui, mas das que eu conheço, e olho para Paulo, eu falo como ele passou por isso tudo, e eu ainda nada passei. Então eu acho que eu estou começando a jornada. Paulo era um homem de sofrimento. Portanto, entender o texto dessa noite é apontar, e aí eu quero citar em primeiro lugar, numa busca por compreensão do que é o viver Cristo, o morrer sendo lucro, de que Paulo era um homem que havia compreendido a natureza do sofrimento cristão. Paulo não fazia nenhuma distinção entre cristianismo e sofrimento, e quando a lista dele é promulgada, incrivelmente nós podemos fazer diversas alusões à própria lista de sofrimentos do Cristo. Em Colossenses 1:24 podemos ter talvez essa primeira pista do que nós vamos encontrar nesse primeiro ponto do sermão. Colossenses 1:24 fala
um Paulo que exulta diante do sofrimento. Ele fala assim: agora alegro nos sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu gostaria aí que você pudesse já inicialmente segurar esse texto. Paulo se alegra por preencher os sofrimentos, e aqui ninguém está falando sobre a obra consumada de Cristo, aquela obra perfeita, aquela obra vicária, substitutiva, aquela obra que te salvou, que me salvou. Não é isso. Paulo está em unidade com o sofrimento de Cristo em seu corpo, e ele se une a isso, ele se identifica com isso. Lá vai mais uma pista: ele vive nisso. O sofrimento para Paulo não é uma espécie de ponto fora da curva, uma coisa que acontece de vez em quando, ou mesmo uma coisa que o assombra. Há certa identificação, como ele mesmo diz quando vai se despedir dos presbíteros de Éfeso. Ele diz que o que ela aguarda é o sofrimento nas cidades por onde passa pregando. Preste atenção, Paulo não está em nenhum momento aqui afirmando o sofrimento como algo a que se escolhe, ou algo a que se pode afastar, ou algo a que se pode minimizar na jornada cristã. Paulo traz clara certeza de que o sofrimento no corpo de Cristo é uma identificação, é uma unidade identificatória. Sobre esse mesmo texto, o pastor batista John Piper diz que Deus tem o propósito de que as aflições de Cristo sejam demonstradas ao mundo por meio das aflições do seu corpo. Remontaríamos aí falas de Kevin Van Hoosen, o teólogo, quando fala de encenar a doutrina. As aflições do corpo de Cristo, elas não são vãs, vagas e nem tampouco desnecessárias. Elas são uma representação de vida cristã. Os sofrimentos físicos e os tormentos e as angústias passadas por cristãos em nome de Cristo, elas não são purificatórias, não são purgatórias, não nos tornam pessoas santas. O Espírito Santo faz isso. Podemos nos apropriar desses sofrimentos e com o Espírito Santo nos tornar mais sábios em relação a eles. Amém. Mas isso não é purgatório, não é santificador, não é doutrina de karma. É encenação do drama da doutrina de Cristo. Eu quero avançar com os irmãos nesse primeiro ponto de viver é Cristo. E eu gostaria que vocês fossem em suas Bíblias no Evangelho de João, precisamente no capítulo 15, por favor. E peço que o seu coração esteja completamente aberto à ação do Espírito Santo. Pregue a si mesmo que tu deve ouvir mensagens como essa, que te exortam a ser um em Cristo e com Cristo. João capítulo 15 parece, sem dúvida nenhuma, nos trazer uma luz completa aonde Paulo está tocando em Filipenses 1:21. João capítulo 15 diz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O que estamos dizendo sobre isso? Do que estamos falando sobre? Existe nesse momento uma unidade aqui. Essa unidade esplendorosa é uma unidade onde Cristo diz que Ele está unido a nós, e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo está cuidando de seu Filho e cuidando de nós nele. Logo,
viver em Cristo. E aí eu nem quero entrar prioritariamente em questão de desenvolvimento do fruto, mas nós estamos misticamente unidos com Cristo, espiritualmente unidos com Cristo. Isso nos impulsiona ainda mais a compreender os sofrimentos do apóstolo, não como sofrimentos que ele provoca e nem tampouco retém, mas como a natureza do cristianismo emanado de Jesus Cristo na pessoa de Paulo. Paulo sofre porque Jesus sofre, e Paulo e Jesus estão unidos. João 17, a qual vamos em seguida, avança nessa união mística. João 17, de 20 ao 23, Jesus, naquela que é chamada a sua oração sacerdotal, sua oração de intercessão pelos seus discípulos diretos, os apóstolos, Jesus ora por eles, e aí no verso 20, Jesus diz assim, em João 17, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O verso 20 até o verso 23 apontam para a unidade que Jesus Cristo tem com seu Pai, e apontam para a unidade que nós temos em Cristo, e essa unidade é o que nos faz viver em Deus. Logo, viver é Cristo, é também viver em Cristo, é unidos misticamente com o corpo de Cristo, estando nele. Paulo não tem outra palavra senão aqui dizer, eu vivo em Cristo, agora Cristo vive em mim. Essa realidade pode parecer um pouco, talvez, estranha se você não tiver Jesus Cristo, na verdade muito estranha, mas para aqueles que têm o Senhor, a unidade e a união com Jesus Cristo gera diversos momentos, e não são poucos, senão agora, por exemplo, onde nós estamos ouvindo a voz do nosso Mestre, e o nosso coração está acenando com sim, Senhor, eu lhe amo. Thomas Brooks, o puritano, disse, ele é amável, ele é amável, ele é amável. Imagine se aproximar perto da pessoa de Cristo e a presença dele lhe parecer como de fato é, amável. Há desejo em amar Cristo. Há uma unidade espiritual entre o crente e Jesus, e essa unidade é real, ela não é uma ideia, ela não é uma filosofia, não é um sinta Jesus agora que eu estou lhe ordenando, sinta, adore. Não, Jesus é real e a unidade com Cristo é real, logo é impossível para o crente dizer que não vive nele. Há crentes agora certamente ouvindo o seu Senhor e dizendo, oh, ele é amável, ele é amável, ele é amável. João 17, 24, Jesus aponta algo lindíssimo, que obviamente vai ecoar o verso 22 de Filipenses, ao qual vamos olhar depois. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Paulo quer estar com Cristo. Cristo quer estar com Paulo. Você quer estar com Cristo. Cristo quer estar com aqueles que Ele salva. Pai, eu quero mostrar-lhes quem sou totalmente. Quero lhes dar a conhecer a minha glória, que me conferiste desde antes da fundação do mundo. Esse amor que tu tens por mim. Perceba o desejo de Jesus Cristo, profundo desejo de Jesus Cristo,
para que os salvos estejam com Ele. Percebe como isso é maravilhoso? Eu apelo ao seu coração aqui de maneira a tocar-lhe a alma. Jesus deseja estar com o seu povo. Já esteve com uma pessoa e você viu claramente que ela queria estar contigo. A alegria, a aproximação é diferente. Existe certa vibração na voz, existe um tocar. Isso você já passou por isso. Já esteve diante de alguém assim, né? Existe uma alegria, existe algo incrível ao ser desejado. Cristo deseja estar com o seu povo. E Paulo deseja estar com o seu Cristo. Você deseja estar com Cristo essa noite? Você desejaria estar com Cristo agora? Completamente. Conhecê-lo como de fato você também é conhecido por Ele? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. No verso 25, Jesus exulta, dando louvor a seu Pai. Ele diz assim, ó: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também estes reconheceram que tu me enviaste. Está aí o ódio do mundo. O mundo odeia os santos, porque os santos amam o Pai. O mundo odeia Jesus. Não se engane pensando que as pessoas toleram Jesus. Pregue Jesus para você ver. Pregue a ressurreição. Experimente no trabalho pregar a ressurreição todos os dias. E você, de fanático, vai absolutamente ignorado. Deixa ele falando sozinho. Deixa ele falando sozinho. Deixa ela lá. A paz do Senhor. As zombarias vão começar. Amém? A paz. Experimente desejá-lo diante daqueles que o odeiam. Experimente louvá-lo diante dos ecumênicos. Experimente torná-lo como de fato é diante de outros, exclusivo, alvo único do amor. Experimenta! Que você vai ver essa frase do verso 25, a recusa do mundo em relação a Deus. O ator Brad Pitt falou que abandonou Deus porque o achava um tanto quanto egocêntrico e megalomaníaco, buscando louvor para si mesmo. Então, para quem Brad Pitt buscava louvor? Para ele, né? Para ele mesmo. O homem se louva, Jesus louva seu Pai. Pai justo. Algo tal como: eu sei que o Senhor não é o que dizem, eu o amo. Paulo entendeu que não se tratava apenas de uma convocação ministerial. Ele não foi apenas chamado para pregar. Ele não foi levado e falou: olha, Paulo, agora você vai levar para os reis e para os gentios, você vai falar de mim. Paulo não entendia prioritariamente assim. Sabe o que ele entendia? Que ele era um com Jesus. Que ele fazia parte do corpo místico que é a igreja. De que ele amava Jesus e por isso amava profundamente a igreja. Ele entendia isso claramente desde o começo de sua fé. Cheio de si, arrogante, Senhor da justiça, o caçador de cristãos, enfurecido, como no texto em grego diz, estraçalhando como uma besta fera os cristãos. Ele cai. E não é uma religião que faz pergunta para ele. É alguém vindicando a dor em seu próprio corpo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não era sobre o cristianismo, não era sobre a nova seita dos judeus. Paulo tocava nos irmãos e nos membros do corpo de Jesus, e Jesus sentiu isso, e Jesus avançou em Paulo e disse: você está mexendo comigo. Ele aprendeu desde cedo que não se tratava de uma nova religião apenas. Não!
era a pessoa de Cristo se unindo com os santos. Era Cristo nele agora. Primeiro era ele contra Cristo. Agora era ele em Cristo. E todos contra ele. E por isso, e a partir disso, podemos começar a tocar em viver em Cristo. Paulo, então, depois disso, passou por cárcere, tortura, tentativas de morte múltiplas, porque era isso mesmo que ele fazia com relação aos nossos irmãos, até que o Senhor o encontrou. E, portanto, aqui eu finalizo essa primeira percepção. Paulo compreende que não há mais nenhuma possibilidade de que aqueles que estão em Cristo sejam, de qualquer forma, restritos em seu viver, senão em dizer: eu vivo Cristo e Cristo vive em mim. Cristo se unira a Paulo e Paulo estava com Cristo. Gostaria de voltarmos até Filipenses. Espero que o Senhor esteja falando contigo, está falando muitíssimo com Deus. Eu peço que Ele toque no seu coração, quebre suas defesas. Tem um outro motivo pelo qual viver é Cristo para Paulo. E ele se encontra no primeiro verso do primeiro capítulo. Paulo escreve à igreja de Filipos, iniciando assim a sua carta. Você completa seu parágrafo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Obrigado. Servos de Cristo. Já foi dito, mas é preciso ser dito novamente. Paulo era servo, que em grego, doulos, significa escravo. Paulo tinha um dono. Difícil para nós entendermos isso em um período onde o Ocidente aboliu a escravidão. Difícil para nós imaginarmos sermos pertencidos a alguém. Difícil para a gente. A gente tenta buscar na história. Eu sou professor de história, eu fico sempre tentando trazer o mais vividamente isso para os meus alunos. Mas não é fácil se imaginar como pertencendo a alguém, de tal forma que alguém diga: sente-se e aguarde, e dali você não levanta, vá sem parar andando até que você continue indo e você não pare, vá para lá, vá para cá, fique aqui. É difícil para você e para mim pensarmos em ordens de um Senhor, é muito difícil. Mas para o primeiro século, isso é bem mais fácil, sim. Paulo sabe que ele pertence a alguém. Eu quero lhe contar uma história, uma ilustração, para que você possa talvez compreender um pouco mais a mente paulina. Um menino morava perto de uma praia. Nessa praia, muito bonita e geralmente calma, ele, um menino de 8, 9 aninhos, fez um barco, construiu um barquinho. Seu barquinho lindíssimo, feito pelas suas próprias mãos, demorou algumas semanas. O menino não era um carpinteiro profissional, ele fez com todo amor, ele queria colocar o barquinho ali e com sua cordinha brincar com o seu barco, e ele o fez. Era a alegria de todas as tardes. Porém, um dia um vento inesperado, um vento que não costumava soprar por ali, arrebentou a corda e levou o barco do menino, e não havia mais como pegá-lo. O barco se foi. Dias depois, passando pelo centro da sua cidade, numa manhã, o menino passa por uma loja de usados e... quem está lá? O barquinho. O barquinho. Alguém achou o barco. Estava na vitrine. Exultante de alegria, o menino vai até o dono e diz com toda simplicidade, carinho: senhor, esse barco que o senhor está vendendo é meu.
esse barco, foi eu que fiz esse barco, eu criei, eu imaginei, eu construí. O homem passivo, olhando diante do menino em lágrimas e alegria, diz: não, esse barco não é seu, esse barco está à venda. Ele deu o preço para o menino, não dava para o menino. Ele partiu em retirada, desesperado, para dentro de casa, quebrou o cofrinho da economia do ano. Estavam lá, aquilo que ele tinha, pegou gibis, pegou brinquedos, vendeu-os todos para os seus colegas, desesperado, com dinheiro na mão, desejoso que ninguém tivesse comprado seu barquinho, foi até a loja. Quando chegou lá, alegre, viu o barquinho na vitrine, botou todo o dinheiro sobre o balcão. O moço, do jeito que falou assim, pegou o barco, vai, meu. O menino exultante saiu com o seu barco da loja e foi direto para a praia. Paulo entendia algo sobre isso. Paulo entendia que Deus o havia criado, Deus o havia comprado. A simples e parca analogia com o barco do menino que criou e teve que pagar por ele, apenas nos aponta para um Paulo que, com toda a consciência teológica dele, poderia dizer, sem dúvida nenhuma: Cristo me fez. Como se não bastasse tê-lo me feito, Ele me comprou. Cristo comprou você, mas também fez você. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo exorta a igreja a esse valor, quando diz, você está lendo aqui, porque vocês, pode terminar, vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo exorta a compreensão de que esse por preço isso foi muito caro, foi o sangue do justo. Paulo valorizava o sangue de Jesus, a compra, o preço pago. Então Paulo entendia que sua escravidão, além de ser um próprio ato criacional de Deus ter feito Paulo também entendia que foi comprado pelo preço de sangue do seu Senhor. Ele se entendia escravo, escravo, escravo. Palavra pesada que nos soa intransigente, para Paulo soava como se fosse a liberdade mais plena do mundo. Escravo de Cristo, que morreu por mim, que pagou o preço da minha salvação. Isso veio à tua mente essa noite? Ainda que meus recursos históricos estejam esgotados essa noite, eu remeto e peço ao Espírito Santo que nesse momento possa fazê-lo sentir a presença dele na compra de Jesus Cristo, que pagou pela tua vida com o sangue precioso dele. Ele foi até o último ponto com isso, ele foi até a morte, as ânsias da morte, para que tu pudesses ser hoje um crente. John Piper, sobre esse texto de Filipenses que nós estamos abordando, disse assim: Cristo é glorificado em você quando Ele é mais precioso para você do que tudo que a vida pode dar ou a morte pode tomar. Sabe os nãos que você diz? Você já disse não para o Senhor? Não, eu não faço. Não, eu não vou. Estou com medo, estou com fome, estou com frio, tenho planos para a minha vida. Todo medo que a vida possa te dar, todas as vezes que você retrocedeu diante de uma ordem do Senhor, todas as vezes em que você negligenciou a fé, a leitura, missões, oração, todas as vezes que você disse não, eu queria que você soubesse que é uma luta dentro de você, e essa luta é contra a escravidão. Você não compreende que pertence a alguém, e que você não é de você mesmo. Não há nãos, não há mais nãos. Quem foi comprado não diz não. Quem está diante do Senhor diz: eis-me aqui.
contra o Rei do Universo. Não há nãos. No fundo, o que você está fazendo é gritar contra o senhorio de Cristo. Paulo sabia que aquele que o criou, o comprou, que ele não era mais de si mesmo. Que cabem os nãos essa noite. Estávamos escravizados por Satanás em suas vitrines infernais. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele amarrou o valente e nos arrancou, despojando tudo e todos os principados e potestades e cravando na cruz, diz: está pago, tetelestai, está pago, você está livre. Então, como diz a canção, seu amor que te constrangiu, te coloca diante de joelhos, quebrantado, e você diz: não, fura minha orelha, tu é um Senhor bom, eu quero ficar com a minha família, fura minha orelha, diria em Levíticos, eu quero ser teu escravo, eu quero servir para tudo, para sempre. Não haverá mais nãos, não haverá amanhã, não haverá meus sonhos, não haverá nada disso, não. Eu sou teu. O que você ainda procura essa noite? Ele é o Senhor do universo. E não há 1 centímetro nesse universo que Ele não seja Senhor. Ele é seu dono. Quer você seja um rebelde e esteja indo para o inferno, quer você seja um salvo se deleitando no senhorio de Cristo essa noite. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Encontrarás o tesouro no céu. Indo para o final, olhamos Filipenses novamente, 1:21. Leia de novo em voz alta. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. No grego, não está viver é Cristo e morrer é lucro, mas está viver é Cristo, morrer lucro. Cristo é o sujeito de ambos, é o sujeito do viver, é o sujeito do morrer. Não é a morte que é lucro, como diz João Calvino em seu comentário sobre Filipenses. Não é a morte, é Cristo. O lucro é viver com Cristo, e o lucro é morrer com Cristo. Não é lucro morrer. Não estamos nos desapegando, não estamos clamando como Elias clamou pela própria morte, não estamos chamando a morte como quem quer um alívio. Não. Nós já entendemos que viver é Cristo porque temos unidade com seus sofrimentos. Nós entendemos que viver é Cristo porque estamos em seu corpo. Nós entendemos que viver é Cristo quando somos escravos de Cristo. Não adianta você ficar cantando Jesus essa noite, você dizer que é crente e descer essas escadarias dizendo que Deus falou comigo. Se falou, diga: sou um escravo, sou um sofredor pela igreja, pertenço a Ele. Se você não for um escravo de Jesus Cristo, unido aos sofrimentos do seu corpo, a saber, a igreja, você não é um cristão. Não importa quanto tempo você está nisso, você está indo para o inferno. Estamos vivos para servir Jesus Cristo e seu corpo, a igreja. Tristemente, ontem, eu e alguns irmãos fomos visitar um seminário a qual procuramos saber um pouco mais de
tivemos uma aula com um homem cristão, mas que estava completamente desbaratado com a igreja dele e ele não conseguia louvar como Paulo. Estou aqui em dúvida, né? Paulo estava lá escrevendo Filipenses, de repente ele repousa a caneta e ele deve ter pensado: e agora, né? Olha onde você está aqui. Entretanto, olha o que diz aqui: se eu continuar vivendo, poderia ainda assim fazer algum trabalho. Assim eu não sei o que devo escolher. Repousou ele a pena. Pensou: o que eu faço? Sirvo a igreja ou parto? De qualquer maneira estarei com ele. Sim, é infinitamente melhor estar com ele. Você vai saber por quê agora. Esse homem ontem diante de nós não tinha nenhuma alegria ao falar de igreja. Ele não tinha paixão ao falar da igreja. Ele não parecia estar falando da amada de Jesus Cristo. Eu penso com você essa noite. O modo como você ama a igreja diz muito, como absolutamente quase tudo do que você ama Jesus. A igreja é corpo de Jesus, como foi dito. Mas por que é lucro? Por que morrer é lucro? Viver é Cristo, morrer, lucro. Um pregador escocês, morreu muito jovem, Robert Murray McCheyne, ao fazer sua homilia sobre Romanos, capítulo 7, chegando lá perto do verso 23, 24, e entrando pelo verso 8, ele vai dizer que o cristão é a pessoa mais feliz do mundo, porque ele conhece Cristo. E o cristão é a pessoa mais triste do mundo, porque ele conhece o pecado. Por que morrer é lucro? O grande lucro para Paulo ao morrer é porque ele nunca mais teria o pecado separando-o de Jesus. Nunca mais o pecado militaria contra os seus membros e ele gritaria, como McCheyne aponta na sua exegese desse texto: miserável homem que sou! Paulo diz, e McCheyne diz: olha, esse homem não aguenta mais. Paulo diz em Romanos 8: gememos, a criação geme, nós gememos porque pecamos, e aí aquela sensação de insensibilidade quanto a Cristo, aquele medo de orar, aquela coisa: eu não mereço orar, eu não mereço Bíblia. Sabe quando o pecado te toca, te desensibiliza, te desbaratina? E Paulo está: é melhor morrer. Mas por que é melhor morrer? Porque não vai ter mais pecado para me atrapalhar entre eu e Jesus. Por aí que morrer é lucro. Porque o morrer só é lucro porque estaremos integral e totalmente com Jesus, sem pecado. Esse é o grande lucro. A morte marcaria o momento onde Paulo nunca mais se sentiria afastado de Cristo um minuto sequer. A morte não mais deliriaria o medo de se aproximar diante da queda. Deus, perdoa-me. O pecado atrapalha o gozo da presença de Deus. É o pecado que nos separa de Deus. Nesse momento, eu posso com você novamente ler Filipenses 1:21. E eu posso parafrasear dizendo: o viver é Cristo quando estamos plenamente unidos com Cristo, como corpo, como escravos. E o morrer é lucro, porque o pecado não pode mais nos separar um minuto sequer de Jesus. Se essa noite o Senhor falou com você o tanto quanto falou comigo,
Não diga mais não para Deus. Não há nada nesse mundo que mereça teu sim mais do que Deus, sua glória e sua igreja. Não há nada nesse mundo que seja mais digno do que Jesus. Cristo em nós, a esperança